E aí, tudo massa? 2021, no comecinho, e a gente já tem uma greve dos caminhoneiros batendo aí na porta. Se a gente lembrar bem, essa é a segunda greve dos caminhoneiros desde 2018. O que leva, naturalmente, a gente se perguntar por que a categoria dos caminhoneiros adquiriu tanta força no Brasil. Existem inúmeros fatores que explicam isso. Somos um país de grandes proporções e muito dependente do modal rodoviário. A gente acabou não investindo tanto em outros modais e ficamos muito dependentes dessa lógica do automóvel, do caminhão, das estradas, que geralmente estão em péssimas condições. Então isso é um entrave logístico para o Brasil. A gente não investe tanto em outros modais, diferente do resto do mundo. Além disso, somos um país de veia corporativista, o que significa que os grupos de interesse aqui no nosso país têm um poder muito forte. Isso é uma característica que a gente herdou do nosso modelo de democracia, que é uma democracia consensual, que exige a concertação, né? E a Constituição da gente, a mais recente, confirma esse perfil do Brasil, que é um país dependente, né, desses grupos de interesse, que às vezes tem, inclusive, o poder de parar o país. No caso dos caminhoneiros, eles também ganharam muita força por conta de uma política desastrosa da época do governo Dilma Rousseff, que emprestou dinheiros a juros reais negativos para a aquisição de caminhões. Isso inflou a classe, acabou desvalorizando também a classe, e aí você teve um excesso de oferta. O que é que acontece? Isso desvaloriza a situação dos caminhoneiros, gera excesso de competição e gera uma classe muito forte, inchada artificialmente, que vai colocar, no momento que ela quiser, uma faca no pescoço do país e simplesmente parar o país, porque eles são muitos e a gente acaba dependendo deles. Então essa foi uma das consequências da política da época do governo Dilma. Obviamente, existem outros fatores que explicam. A gente tem um quadro de muito caos institucional, um governo que, enfim, não anda bem das pernas e, ao mesmo tempo, diferente de 2018, a gente tem um movimento mais enfraquecido e menos coeso, principalmente pelo fato de que a maioria dos caminhoneiros são bolsonaristas e apoiam o governo. É interessante a gente lembrar que em 2018 a esquerda no geral apoiou a greve dos caminhoneiros, principalmente no início, porque ela estava fazendo oposição ao governo Michel Temer. O problema é que esse grupo de interesse, como eu havia dito, em sua maioria é fechado com Bolsonaro. E esse é um dos motivos para que a greve nesse ano provavelmente tenha proporções menores do que foi em 2018. E aí, em 2018, essa estratégia da esquerda deu bastante errado, né? Tentaram criar uma espécie de nostalgia em relação à época dos governos do PT, quando, na verdade, o preço da gasolina era artificialmente congelado, muitas vezes, o que levou também ao aumento abrupto, né? E isso é ruim para a população que vai sentir de vez o aumento, né, dos preços, a inflação. E, como foi dito, logo depois, a classe dos caminhoneiros ficou #fechada com o Bolsonaro. Então, foi uma estratégia bastante mal pensada. No geral, os preços dos derivados do petróleo e dos combustíveis, eles seguem o mercado mundial, que é muito influenciado pela OPEP, que é basicamente um cartel dos maiores países exportadores de petróleo do mundo. E aí a OPEP acaba influenciando bastante, de maneira injusta também. E em 2018, vocês devem lembrar que a alta nos preços da gasolina foi mundial, tá? Gasolina e diesel mundialmente aumentaram de preço, muito por conta de uma crise que houve entre Estados Unidos, na época ainda no governo Trump, que não sabia fazer diplomacia com países que não tinham uma relação tão boa com os Estados Unidos, como o Irã, e aí você teve uma alta gigantesca no preço do petróleo. Sempre foi assim, historicamente, tá? A OPEP pinta e borda em relação a isso. Basta a gente lembrar, em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur, você teve também uma reação forte da OPEP, que gerou o choque do petróleo, tá?
muito por conta de uma represália que eles estavam fazendo em relação aos Estados Unidos estarem apoiando Israel lá na guerra do Yom Kippur. No entanto, muita gente ainda afirma que no Brasil o preço da gasolina é altíssimo, que é um absurdo. Gente, o Brasil está na média global, tá, do preço de gasolina e diesel. A gente não está nem entre os mais caros, nem entre os mais baratos. Inclusive, deveria ser mais tarifado, porque é um combustível fóssil e é um modal que está em decadência no resto do mundo, o modal rodoviário. Então, não tem nada a ver a gente ficar com esse discurso de que a gasolina no Brasil é caríssima, que não sei o quê, que meu primo mora nos Estados Unidos e lá é diferente. Se a gente for ver os países com gasolina mais barata no mundo, qual é o primeiríssimo lugar? Até um dia desses era a Venezuela. Ué, mas a Venezuela, como é que pode? Pois é, a Venezuela. Justamente porque a Venezuela é um grande exportador de petróleo. No Brasil a gente tem bastante petróleo, mas é no pré-sal, que é muito difícil de extrair o petróleo no pré-sal. Então, se a gente pegar por outro lado os países com a gasolina mais cara, tá ok? Noruega, países que valorizam o meio ambiente e que vão taxar sem medo combustíveis fósseis, porque é o normal a se fazer. Claro que é sempre óbvio frisar, mas muita gente esquece, congelar preços nessa situação em que estamos vivendo não é a melhor das soluções, na verdade é o pior que se pode fazer, já que se a gente fizer isso, isso vai gerar escassez. Isso está na página 1 de qualquer manual de economia básico. Então, congelar preços não é a solução, nem tampouco continuar com subsídios e tratamentos especiais para grupos de interesse específicos, como é o caso dos caminhoneiros. Certo? Não é justo que uma categoria prejudique todas as outras, que também serão afetadas pela alta dos preços. Certo? Não é justo, não é normal. Então, finalizando esse vídeo, congelar preços não é a solução e o Brasil não está entre os países com gasolina e diesel mais caro do mundo, tá? Isso é falso. Os mais baratos a gente pode ter Venezuela e países não muito legais de morar, tá? Pesquisem isso, tem uma matéria da BBC muito legal a respeito. Beleza? Claro, taxar consumo não é uma boa ideia também. Imposto sobre consumo não é uma coisa legal, eu concordo com isso. Porém, por outro lado, é importante taxar o consumo de combustíveis fósseis. Certo? Isso pode ser feito não através do consumidor em si, mas através da produção. Tá ok? Então é isso, espero que vocês tenham achado interessante esse vídeo e compartilhe se lhe ajudou a entender um pouco da conjuntura e dos aspectos históricos, geopolíticos em relação à greve dos caminhoneiros. Um abraço.